Agora connosco uma mulher de armas que não baixou os braços e não desanimou com todos nós hoje, a Ana Rebelo. Ana Rebelo. Ok. Olá, boa tarde. Posso pedir uma coisa, Jorge? Podes. Estes senhores são os maiores, estão aqui há quase 4 horas. Podemos levantar-nos e dar uma salva de palmas? Claro Bora que lá! sim. Obrigado. Muito obrigada por estarem Obrigado. aqui. É inspirador ver aqui tanta gente. Obrigado. E eu estava super nervoso quando começámos. Pá, o Michael Jagger está 2 horas em palco. Nós estamos aqui 5 horas para falar. Como é que as pessoas ficam motivadas e estão ali assentadas? Mas vamos lá acalmar as pessoas que eu não vou estar aqui 5 horas. Não, tu não vais estar, nem eu. A situação é esta. Há pessoas aqui que conhecem a história da Ana e há pessoas que não conhecem a história da Ana. A minha primeira pergunta é isto. A minha avó, que Deus tem, dizia: não há mal que para bem não venha. E há uns anos atrás aconteceu algo na tua vida, ok, que foi uma benção, e eu gostaria de saber tudo o bem que tem vindo desta situação ao longo destes anos e como tens reaccionado com ela. Bolas. Jorge, eu tenho que resumir esta história, porque esta história já deu um livro, tem um blog. Eu sei. Portanto, é uma história muito, muito longa. Resumindo, eu tenho 3 filhos, a Maria, o Tomás e a Matilde. A Maria tem 20 anos hoje, o Tomás tem 18 e a Matilde tem 15. E na altura em que... Obrigada, meus queridos. Obrigada, meus queridos filhos. E na altura, às 27 semanas da minha gravidez, eu voltei de férias e a médica disse-me uma coisa muito interessante. Disse-me: olha, Ana, há aqui qualquer coisa que não está bem, tu estás a trabalhar imenso, a bebé não está a crescer, portanto tens que ir para casa. Eu estou a trabalhar imenso. Eu nunca dormi tanto na minha vida, estou há 3 semanas de férias, alguma coisa não está bem. E então aí começou tudo aquilo que é a história da minha vida. Ou seja, notou-se que a Maria tinha um problema muito grave, ninguém sabia o que era, comecei a fazer uma bateria de exames e descobriu-se que ela tinha uma cromossomopatia, portanto um problema nos cromossomas que era único no mundo. O prognóstico que me deram, naquelas últimas semanas de gravidez, é que a Maria ia durar 48 horas. 48 horas? Sim, 48 horas. Portanto, tudo que possam imaginar que me passou pela cabeça, passou-me nessa altura. Foi um período muito, muito difícil, até que chegou o dia e eu fui ter a Maria, cheia de medo, confesso que foi o pior dia da minha vida, em que eu tive a noção que mal eu tivesse o meu parto, ia matar uma criança. Portanto, esta ideia de ela nasce e morre, para mim foi muito dura. Mas ela nasceu e aquilo que ela tinha, que era o coração esquerdo hipoplásico, reverteu, ninguém sabe porquê. E aquelas 48 horas, que eram as horas que ela teria, começaram a aumentar dia a dia, que é aquilo como nós devemos viver. Foi a primeira lição que eu tirei na minha vida com a Maria. Cada dia era uma alegria, não é? Portanto, entrámos naquele período que eu costumo dizer, foi 1 ano e meio de sobrevivência sempre com a Maria, entre a vida e a morte. A Maria, quando nasceu, teve que ser operada ao coração. Uns meses depois teve que ser operada ao estômago e pôr uma gastrostomia, porque não conseguia comer. Uns meses logo a seguir a essa operação, ela começou a engordar um bocadinho. Eu levei-a para casa e no segundo dia em que lhe estava a mudar a fralda, descobri que ela tinha um tumor no olho. Depois foi para a Suíça fazer a enucleação do olho. Teve a morrer durante uns tempos na Suíça. Pedimos para ela vir para Portugal. Pensávamos que ela já não teria que fazer quimioterapia e teve que avançar também para a quimioterapia. Portanto, foi assim 1 ano e meio de uma vida louca, que foi assim 1 ano e meio de histórias extraordinárias que foram mudando a vida todos os dias. E o que é que aprendeu com a sua filha nesse ano e meio? O mais importante é que nós temos que viver dia a dia e que aquela coisa do planear, vamos planear para amanhã, para daqui a... Isso não existe. Não existe mesmo. Nós não sabemos. Esse foi o primeiro ensinamento. Mas ela tem muita força de viver. Uma força inacreditável.
não vos consigo explicar, quer dizer, não há uma forma de dizer o que é que vem dali. A Maria não fala, é muito pouco funcional, portanto, na sua fala, não anda bem, não come sozinha, mas é a criança mais feliz que eu já vi, que tem uma força inacreditável. Mesmo sem dizer uma única palavra, consegue-nos encaminhar, e a nível de inteligência emocional eu acho que aquilo é uma coisa inacreditável. Ela consegue sentir quem está bem, quem não está bem, e dar a volta às questões, às vezes com um simples abraço. Uau! E eu sei que em alguns momentos complicados que, obviamente, a Ana passou, houve momentos, foi ela que lhe deu a inspiração e que lhe deu a mão. Uau! Eu sei do momento que está a falar. Sim. Eu, por acaso, descobri que estava grávida do Tomás, estava a Maria a fazer quimioterapia e, portanto, começou o alarido todo à minha volta com os médicos, porque os médicos diziam que eu não podia tocar em nada que tivesse químicos, portanto, não podia mudar a fralda à Maria, não podia estar com a Maria ao colo, porque na altura em que estamos a fazer quimioterapia há muita saída. E então eu não lhe podia tocar, mas queria estar com ela quando ela estava a fazer quimioterapia. E houve um dia em que ela estava estava ligada ao soro, portanto com a quimio a entrar pelo corpo adentro, e eu estava muito frágil pela gravidez, não é? Quando nós estamos grávidas, quer dizer, ora choramos, ora rimos, aquilo é uma coisa inacreditável. E eu estava a olhar para ela e de repente começaram a cair as lágrimas e ela mínima esticou a mão e apertou-me o braço e eu senti-me a pessoa mais fraca do mundo, quer dizer, a minha filha estava ali a fazer quimioterapia e eu, que estava deste lado a tentar dar-lhe força, estava a fazer exatamente o contrário, não é? Ela, a força que ela tinha a fazer quimioterapia e eu a desfazer-me a chorar, não podia ser. Portanto, é uma ação que nos muda radicalmente aquilo que nós estamos a viver, não é? Nós não nos podemos dar ao luxo de nos fazermos de vítimas, quer dizer, não podemos. E o Tomé e a Matilde, Tomás, são crianças normais? Vamos lá pedir para eles levantar. Vá, Matilde e Tomás, não tenham vergonha, bora lá. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E como é que é Portugal a liderar com estas situações? Queremos mesmo falar disso? Temos que falar de coisas positivas. Temos que falar coisas positivas. Coisas positivas, vá lá. E é positivas porque se qualquer pessoa aqui se encontra com uma situação destas, eu acho que a Ana, através desta história, através do que tem feito, tem aberto muito caminho. Através da sua luta, através da sua força, através da sua perseverança. Se calhar. Eu tento, aliás, através do blog, eu tento sempre não falar mal das coisas, porque as coisas também não estamos a falar mal. Não, exatamente. Não evoluem com comunicação negativa. Construtivamente. Mas eu tento sempre contar aquilo que se passa no dia-a-dia da Maria. Desde coisas como ela ter sido chamada para a tropa. Foi chamada para a tropa? Desculpem. Ela está com 20 anos. Está. Há imensas coisas que se têm que mudar neste país, Jorge, mas eu acho que a culpa não é uma culpa que esteja inerente a todos nós. Nós todos queremos mudar, ou seja, quando olhamos para aquilo que é a diferença, uns têm mais dificuldade, outros têm menos. Eu confesso que só aos 25 anos é que, quando tive a Maria, foi a primeira vez que eu tive contacto com a deficiência a sério. E para mim também foi uma coisa inacreditável, porque eu não sabia como fazer. Tive ali alguma sorte, porque não tive tempo sequer de pensar se ela era deficiente ou não. Eu só queria que ela respirasse e que sobrevivesse. Portanto, não fiz aquele luto que muitas mães fazem de ter um filho um bocadinho diferente. Portanto, para mim, eu só queria que ela respirasse e seguisse vida. E foi assim que eu comecei e foi assim que eu continuo. Mas quando não há contacto com a deficiência, nós não podemos saber sobre ela. E as pessoas que estão à frente destas áreas têm que saber e têm que ter não é ir para a escola ler livros a dizer agora vamos fazer isto. Não, têm que ter conhecimento e têm que saber como o fazer e têm que se sentir à vontade. Não é pôr as crianças deficientes ou as pessoas deficientes todas juntinhas e ficamos todos com o coração quente porque elas estão ali, mas elas não vão evoluir, não é? Exato. Esta tem sido a minha grande luta em Portugal, porque toda a gente diz mas lá na escola do meu filho até existe um miúdo que anda numa cadeira de rodas. Na escola do meu filho até existe um miúdo que tem paralisia cerebral. Mas quando vamos ver, aquilo que está incluído neste momento nas escolas em Portugal não são casos graves, são casos um bocadinho mais simples. Tudo o que é deficiências mais profundas ainda continua a estar integrado e não incluído. E o que é que isto faz? Faz com que, se os miúdos aprendem por imitação, não é? Se eu espetar um gelado na testa, o do lado vai espetar um gelado na testa. Se eu tenho tendência para gritar
o outro vai gritar e não vamos fazer com que os miúdos evoluam. Portanto, este grande passo que Portugal tem que dar chama-se inclusão, e eu acredito que o que há até agora e que foi construído com algum carinho, com alguma falta de conhecimento, mas que estamos no caminho certo para andar para a frente. Hoje, sem dúvida. Hoje, no blog da Maria, há muitos pais que a Ana é pilar para eles, o exemplo, e tem ajudado muitas pessoas. E sente essa situação? Eu tento ajudar todos os dias, não é? Há variedíssimas situações em que há pais que não conseguem pôr os filhos na escola, há pais que não conseguem ter acesso a terapias, há pais que têm outros problemas, que nem vale a pena estar aqui a mencionar, mas sempre que me chegam algumas perguntas eu tento sempre, não é dar a minha opinião, é dar o meu testemunho, como é que eu fiz e se fosse eu, como é que eu faria? Não é dizer, olha, faz isto ou faz aquilo, porque todos nós pensamos diferente e todos nós também temos que participar naquilo que é o desenvolvimento dos nossos filhos, não é? Portanto, não é dar a opinião, é eu faria assim, há este caminho, e se puder ajudar mais, vamos lá todos juntos. Ótimo, ótimo. Eu acho que, economicamente, o governo ajuda em alguma coisa? Nada. Ok? Eu conheço a Ana, o chapéu empresarial. Eu conheço o seu chapéu empresarial, e se um cliente liga-lhe para si e diz assim, olha, Ana, já não gosto mais dos seus serviços e vou anular. Eu acho que isso não lhe preocupa para nada, pois não? Nada. Nada. O não é um problema empresarial. Não. Aliás, o Jorge sabe que eu comecei pelas vendas, portanto, o não é uma coisa que nós ouvimos 1000 nãos para conseguir um sim. E depois as estratégias todas que eu tenho vivido com a Maria, ainda no outro dia falava com o Ricardo, tudo aquilo que foi a minha experiência de dizer não vai viver, não vai ser operada, não vai fazer, e eu dizer tem que ser feito, ajudou-me também a fazer um bocadinho aquilo que é a alavanca da nossa vida profissional, não é? A vida pessoal fez com que aquilo que era um problema para mim, não é? Deixou de ser, não é? Tem que se minimizar para continuar, tem que se andar, não é? E dar o devido valor que nós queremos dar àquele problema, porque ele pode ser assim, mas se nós lhe dermos este valor, ele vai ser assim. Portanto, eu acho que toda esta estratégia que eu utilizei para a Maria, continuo a utilizar naquilo que é o meu dia-a-dia profissional para liderar equipas e fazer as coisas andar. A percepção que nós damos passa a ser a nossa realidade. Sem mais nem menos, é isso. E hoje seguramente temos aqui pessoas com família, com filhos sãos, com saúde, etc. E às vezes deixamos-nos abanar por situações empresariais ou por situações mesquitas, não é? E que ao final não dão em nada. E eu acho que é isso que a Ana representa, não é? Mas eu também às vezes tenho macaquinhos no sótão, acho que todos temos. Sim, não, é claro que conseguimos dividir e olhar para os problemas e fazer com que eles não representem tanto na nossa vida para conseguirmos ter força para seguir, não é? É uma escolha, não é? Jorge, ou nós queremos ser felizes ou nós queremos ser vítimas, não é? Portanto, temos que escolher quando temos uma situação. Mas como é que fazemos essa escolha? Porque a maioria das pessoas estão ali entre a espada e a parede, não é? É exatamente como um problema. A Ana foi obrigada a tomar uma escolha. Sem dúvida. Será que às vezes quando somos obrigados que nos aconteça algo é mais fácil? Não temos a disciplina? Eu acho que é muito mais fácil quando somos obrigados a tal. E neste caso, todas as pessoas que têm filhos sabem que quando olhamos para aquilo que é um filho, nós damos tudo, não há volta a dar. É uma aprendizagem inacreditável. E o Jorge já tem netos, portanto ainda sabe muito mais. Opa, netas é o mais importante da vida. Se eu soubesse que era tão bom, tinha Tomás e Matilde, vá lá, bora. Se eu soubesse que era tão divertido netas, tinhas tido primeiro. Mas, por exemplo, voltando um pouquinho atrás, antes da Maria e antes de casar, eu acho que a Ana estava em venda direta, não estava? Ele trabalhou na área de vendas, Trabalhei. Eu sempre fui uma pessoa muito despachada, aquelas coisas do não quero. Sim, muito despachada. Mas também tinha a mania que conseguia planear tudo. E isto foi uma aprendizagem brutal. Quer dizer, tinha a sua vida toda planeada. Tudo. 1, 3, 5. Não, eu até disse, eu aos 18 anos entrei para a universidade, fiz o primeiro ano de dia e no segundo ano cheguei a casa e disse, pai, isto para mim não dá, só isto não dá. Durmo todas as manhãs, vou para a hora com os meus amigos, mas eu preciso muito mais, preciso estar à rua. Era o sonho do pai. O sonho do pai era que eu continuasse a estudar, Exato. sempre e não mais nada.
E o meu pai disse, não concordo nada com isso. E olha, pai, mas eu vou mesmo seguir esse caminho e vou o segundo ano fazer à noite e vou trabalhar de dia. Porque alguém olhou para mim um dia e disse, eu acho que tu tens um talento inato de negociação. E até acho que podias experimentar. E pôs-me uma coisa debaixo do braço e eu fui para a rua vender. E não é que correu bem, correu muito bem. Pronto, e esse ano correu muito bem nas duas áreas, ou seja, correu muito bem na área de profissional e correu muito bem na universidade. Portanto, o meu pai, ao final de um ano, tirou o chapéu e disse, bom, está a correr bem, vamos continuar assim, até já nem preciso de dar dinheiro, portanto, segue vida, continua. E para mim esta escola das vendas foi uma coisa inacreditável. Mas eu continuei sempre a dizer, eu agora... Casei aos 18, comecei a namorar, caso aos 23 no final do curso, aos 25 tenho o primeiro filho, aos 27 tenho o segundo, e aos 29 tenho o terceiro. Estava tudo planeado. E aconteceu tudo. Aconteceu tudo. Não Mas sei foi como. melhor, mas foi melhor, não foi? Foi. Mas eu com a Maria aprendi que às vezes quando nós planeamos as coisas não saem bem da mesma maneira. Mas consegui. Mas eu acho que a nossa grande mensagem aqui desta conferência é dizer, se eles podem, eu posso. Toda a gente pode. Mas se eles têm aquelas dificuldades e superaram, eu que não tenho aquelas dificuldades, qual é a desculpa que eu estou a dar a mim mesmo? Pois. Não é? Essa Porque eu acho que a maioria, big question. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui hoje, espero e desejo que nunca tenham que passar por essa situação, mas eu tenho absolutamente certeza que se acontecesse essa situação, encontrariam a força para dar a volta por cima. São obrigados, não é? Sim, quando nós somos obrigados, ou é ou é, não há aquela escolha. Ana foi obrigada a criar esta força e dar a volta por cima, e hoje é a Maria que dá força à família. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. E no mundo empresarial, eu acho que às vezes a gente, ou em qualquer coisa que a gente faça na vida, às vezes estamos ali bloqueados e não andamos para a frente. E o português é o desenrasca, não é? Quando estamos mal é que a gente se desenrasca, não é? Exatamente. Mas a mensagem que queremos passar hoje é que não têm que se desenrascar, podem já olhar para a sua situação sem ter que lhe passe uma crise na vida, não é? As crises fortalecem-nos, Jorge. Portanto, e errar, nós temos que errar todos os dias. Eu costumo dizer à equipa, quer dizer, foi um erro fantástico, nunca mais vai acontecer. Foi hoje, não houve estragos, portanto, na próxima vez já não o vamos cometer e vamos mais longe. Porque não há outra forma de nós evoluirmos, não é? Quando estamos então a criar coisas novas, a abrir novas operações, a criar estratégias, se não errarmos umas quantas vezes, nós não vamos seguir o nosso caminho certo. E isso é o nosso dia-a-dia. Então, se a gente perguntasse à Ana, um superpoder, qual seria o seu superpoder? Não sei. Eu acho que estou-me sempre a rir. Eu gosto de me rir, eu gosto de ser feliz, gosto de olhar para as pessoas e pensar que podemos ir mais longe e que todos os dias é uma bênção estarmos vivos. Eu acho que isto temos que ser tão gratos todos os dias quando acordamos e temos a noção que respiramos e que estamos cá, que não há razão para não termos força todos os dias para seguirmos o caminho. Uau! Vamos todos respirar. Estamos vivos. Qual foi a decisão mais difícil que tomou para cumprir este seu destino que lhe foi dado? Houve várias. Uma das decisões mais difíceis foi quando me disseram que já não iam tratar a Maria mais, portanto iam pô-la mais ou menos em paliativos, porque já não havia nada a fazer. E eu comecei a ver, isto foi há cerca de 5 meses, e eu comecei a ver o que é que podiam fazer e sabia que eles podiam operar a Maria e curar a hérnia no hiato e pôr-lhe uma gastrostomia para comer, porque ela não estava a conseguir comer. Uma gastrostomia é um botão no estômago, que a comida vai diretamente quando não conseguimos comer pela boca. E quando me disseram isso, eu comecei a falar com toda a gente. A minha cunhada Mónica é médica, estava na altura a tirar a especialidade e eu falei com ela e disse, não, alguma coisa tem que se fazer. E ela disse, há os médicos não queriam operar, correto? Os médicos não queriam operar porque ela estava extremamente fraca. E a minha cunhada disse que, olha, há uma coisa terrível que se pode fazer, que eu tenho a certeza que
alguém dentro do hospital vai tomar uma atitude. E eu perguntei-lhe, diz-me lá o que é que eu vou fazer. E ela disse-me, a única forma de nós darmos a volta aos médicos e eles olharem outra vez para a Maria é tu chegares lá e dizeres que ou eles fazem alguma coisa e operam a Maria, ou então tu abandona-la e nunca mais lá pões os pés. E eu tive que tomar coragem um dia e entrar, os médicos, estava uma reunião de médicos e enfermeiros, eu entrei, portanto, invadi a reunião, eles ficaram todos um bocado em pânico, e eu olhei para cada um deles nos olhos e disse-lhe, vocês têm 2 semanas para tratar a Maria, ou então eu nunca mais ponho os pés no hospital. Foi das coisas mais difíceis que eu tive que fazer. E fui-me embora. E não apareci durante uns dias no hospital. Portanto, fui para casa chorar, aquelas coisas todas que nós temos que fazer para deitar cá para fora. E realmente resultou, porque eu recebi uma chamada a dizer que estava planeado o bloco para a Maria e a Maria foi operada e está viva, graças a Deus. Portanto, às vezes são coisas muito, muito difíceis. Esta foi muito difícil. Houve outra que também foi mesmo muito difícil, que foi quando a Maria veio da Suíça. Ela teve várias paragens cardíacas a seguir a fazer a enucleação do olho, portanto aquilo correu bem, depois veio para o hotel e entrou uma paragem cardíaca no colo e teve que voltar para o hospital, de mudar do hospital, que estive ali entre a vida e a morte, até que eu liguei para Lisboa e disse, alguém tem que me pôr a Maria em Lisboa, porque eu não aguento mais estar na Suíça com o filho a morrer. Toda a gente diz que ela vai morrer e eu não quero que ela morra aqui. E, entretanto, veio no avião, depois já lhe conto esta história também do avião, que é muito engraçada. Mas quando chegou a Portugal, estava tudo planeado para que ela não tivesse que fazer quimioterapia, mas vieram os resultados da operação. Da operação, portanto, os testes que fizeram às células que estavam à volta e a Maria tinha que fazer quimioterapia. Mas estava muito, muito fraca, portanto, o coração dela estava mesmo muito fraca. E o médico disse que tinha que ser eu a tomar a decisão dela fazer ou não fazer a quimioterapia. E eu tomei, ela fez. Está viva, graças a Deus. Isso mesmo, está a andar, ok? Eu acho que chegar a um hospital e dizer ou vocês operam ou fiquem com ela, tem que ter muita coragem, E economicamente, como é que se supera esta situação? Estou aqui a pensar, aqui há pessoas jovens, um dia vão ter filhos e etc. A Bárbara falou ao princípio, queremos fazer o nosso dinheiro crescer, não é? Mas aqui teve mesmo que crescer, não é? Aqui teve que se inventar um bocadinho. Há partes que foram pagas pelo Estado, houve outras alturas em que tivemos que intervir e arranjar e adentar dinheiro para que as coisas acontecessem mais rápido. Mas aí havia família, graças a Deus, porque com 25 anos ninguém tem capacidade de fazer frente a 50, 60, 70 mil euros. Portanto, ele foi aparecendo, algum foi devolvido, outros tivemos que ser nós a avançar. Então, os portugueses são solidários? Eu acho que sim, eu acho que os portugueses são solidários. A minha família é. Ótimo. Foi muito solidária. Ótimo. E então, voltando outra vez, obviamente, sendo empresária, tem uma oportunidade de criar o seu próprio salário, os seus próprios rendimentos. Sim, temos. Ok. E hoje, como é que se separa a vida familiar dos negócios? Hoje é o grande desafio, e o Jorge sabe, não é? E aqui há umas coisas, eu nunca tinha... Eu sei, mas eles não sabem. Mas eu vou-vos contar. O Jorge lançou-me aqui o maior desafio, que é, eu dou conferências na área profissional e dou conferências na área social. E hoje é a primeira vez que eu estou a fazer um match. E é fantástico, não é, pessoal? E este match é uma coisa engraçada. E ainda há bocadinho estávamos a falar na necessidade, não é? Nós, quando temos uma necessidade, temos que criar soluções para ela. E eu acho que também tenho que agradecer um bocadinho esta necessidade que foi criada, não é? Da Maria. Não é uma necessidade boa, mas há uma necessidade constante de termos dinheiro para enfrentar todas as despesas que a Maria tem. E isso faz com que nós tenhamos que arranjar o dinheiro e temos que o fazer. Portanto, ou é ou não é. E acaba por ser, lá está, ou se vive ou não vive, ou resolve ou não resolve, ou se faz ou não se faz, e não há grande escolha. E por isso temos que olhar para aquilo que temos todos os dias, agradecer e criar e fazer com que o dinheiro apareça. Mas como é que se separa? Se separa as duas coisas ou tem que se conviver com as duas coisas? Jorge, eu hoje aprendi consigo que as coisas não se separam, estão todas juntas. Mas tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. E às vezes temos que dedicar mais tempo a uma e à outra, e uma tem que sofrer, mas não é sofrer. Estás a sacrificar para poder ajudar a outra parte, não?
muitas vezes, se calhar, há alturas em que uma pessoa tem que dedicar muito à área profissional. E não há outra forma de dar a volta. Mas desde que estejamos e que consigamos fazer aquilo que são os nossos objetivos, que os nossos filhos tenham aquilo que nós sabemos que eles precisam, depois quando estamos com eles também existe uma qualidade de tempo e existe alguma coisa que é uma paz de espírito, que estamos a fazer tudo para que as coisas avancem. Uma das grandes... Estou super contente por a Ana ter aceito o nosso convite, porque nós trabalhamos na área empresarial todos os dias e eu ouço muitas desculpas. Ai não, a família que é importante, o dinheiro não é importante, ok? Aos fins de semana eu tenho que estar aqui à noite, eu tenho que ir buscar as crianças à escola. E às vezes a Ana é um exemplo que se pode fazer tudo e a maioria destas pessoas não tem que enfrentar os desafios que a Ana tem com os seus 3 filhos. As prioridades, cada um faz as suas, não é? Portanto, essa coisa eu acredito que há pessoas que têm obrigatoriamente e que precisam, para estarem bem com elas próprias, de mais tempo para a família. E isso faz com que as pessoas também sejam felizes ou não é? Agora, se calhar para eles a área profissional também não é uma prioridade. E não temos que ser todos iguais, não é? Não temos que ser todos iguais, mas muitas das pessoas que eu conheço, e não estou a falar só de dinheiro, mas encontrar um equilíbrio. As duas coisas são importantes. Isso é muito importante. Okay? E a Ana depois existem aquelas pessoas que olham para nós, sabem que nós trabalhamos muitas horas e que fazemos e que estamos sempre a pensar e que estamos sempre a trabalhar e que dizem: tu tens tanta sorte. Exato. Essa sorte dá tanto trabalho, não é? Portanto, eu acho que é uma questão de gerirmos todas essas prioridades e fazermos com que as coisas aconteçam. Obrigado, Ana. Obrigada eu. Ana. Ok. Não posso levantar ainda. Não vai lá nenhum. A Ana é toda vossa. É toda vossa. Sim, senhor. Vamos aqui aos microfones. Temos aqui umas perguntas. Vamos lá. Primeiro que tudo, boa tarde a todos. Quero primeiro desejar uma salva de palmas à Ana e à Maria, porque são uma força da natureza. Muito obrigada. E, na verdade, eu não vou fazer nenhuma pergunta, venho só partilhar também a minha história, porque há cerca de um ano foi-me diagnosticado um cancro. Tinha 28 anos. E, na altura, os meus médicos disseram que os tratamentos ele não ia diminuir, ele ia estagnar. Só que eu acreditei que ele ia diminuir e há cerca de 6 anos ele desapareceu por completo. 6 meses, desculpem. Exato. Isto só por dizer que o facto de nós acreditarmos é 90% para resolver o problema e é isso, e pensar positivo e acreditar acima de tudo. Eu acho que isso é o essencial. Qual é o seu nome? Carolina. Carolina, pode vir aqui dar-me um abraço? Sim, claro. Pode pedir. Obrigada, Carolina. Forças da natureza é esta senhora. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Ótimo. É engraçado, durante o descanso, quando tivemos o intervalo, toda a gente me queria contar a história deles. E eu acho que isto está a ser uma boa iniciativa, não é? E vocês vão ter a oportunidade de contar a vossa história. Perguntas? Sim, temos uma mão lá em cima. Não sei se é o Raj. Olá. É o Raj! Obrigado. Ficou motivado com os 50 euros, já viu? Quer realmente criar valor. Eu estava a pensar quando a Ana estava a falar, porque eu também comecei minha vida com a venda de direito. Ótimo. Minha pergunta é isso. Na sua vida, você tem muita força, muito espírito para ultrapassar barreiras. Achas que a sua experiência, aprendizagem de venda de direito ajudou, de alguma maneira, na sua vida? Eu tenho a certeza que sim. A venda direta é das coisas mais... que obriga a sermos mais persistentes. Portanto, nós temos que chegar a não sei quantos nãos para ouvir um sim. E a força que nós temos que arranjar todos os dias para a venda direta
faz com que nós aprendamos noutras áreas da vida. E, sem dúvida, sim, é uma experiência extraordinária para qualquer um começar a sua carreira. Sem dúvida. Outra pergunta, se você aconselha hoje em dia a jovens, quem compra tudo e vende tudo por online, fazer por menos 3 ou 6 meses de aprendizagem em fazer venda direta? Claro vale que sim. a pena? Claro que sim. Não há melhor venda do que aquela que é feita cara a cara. A outra não tem a mesma força. Obrigado. Obrigada eu. Eu não consigo ver. Temos ali outra pergunta? Temos, olá. Graça! Eu acho que se há algum exemplo esta grande senhora pode dar, é o exemplo de criar liderança. Até me está a faltar a voz. Criar liderança, e acho que é um grande problema, ou uma grande questão que os portugueses deviam aprender, que é, nós somos um povo incrível, somos bons anfitriões, recebemos lindamente, não sabemos ainda trabalhar colaborativamente, é uma pena, mas estamos num bom caminho, acho eu, e acho que este exemplo da Ana, de alguém que, quer na vida profissional, quer na vida pessoal, se reinventa a cada momento, dá-nos um exemplo, não é? De não baixar os braços e dizer não há impossíveis e dizer que todos, independentemente de sermos o CEO ou alguém que, enfim, tem uma função mais indiferenciada, todos nós podemos ser líderes na nossa área de influência. E por isso acho que se quer na área pessoal, quer na área profissional, se a Ana tem dado a quem a rodeia e a todas as pessoas que a ouvem de uma forma muito altruísta, sem explorar, e isto é muito importante porque há muitas pessoas que aproveitam, enfim, os infortúnios da vida para explorar e ter fontes de rendimento de outra forma. Pois a Ana... Há pessoas assim? Diz que a Ana não é assim, felizmente, é uma pessoa muito genuína e que pode partilhar esta força. E eu queria deixar este testemunho de alguém que, enfim, já conhece a Ana. A Graça Kings, eu acho que merece é a minha das melhores amigas, bolas. Há uns Graça. tempos, e acho que não, eu não estou aqui a dizer que é uma grande amiga, é um grande ser humano e acho que na liderança há que aprender com estes testemunhos. Obrigada, mas com Ana. todo o respeito, Graça, eu acho que a Ana ganhou aqui muitos grandes amigos hoje, certo? Esperemos que sim. Obrigada. Yes! Olá, Olá. Sou Sara Martins. Olá, Sara. Queria fazer uma pergunta que faz muito sentido neste momento eu partilhar com a Ana, porque eu tenho um filho autista e sou ativista pelos direitos das pessoas com deficiência. E a minha grande questão é como é que eu posso continuar este ativismo sem parecer lamechas e ai, coitadinha, tem um filho deficiente. Por acaso também sou ex-doente oncológica. E depois isto dá-nos uma carga muito de compaixão. Eu acho que a Ana também já deve ter sentido isto imensas vezes, que é, coitada, até me diziam, não bastava o filho autista e agora ainda por cima com cancro. Oh, que chatice. Sara, e eu ter que explicar que ele ser autista e eu ter um cancro não tinha nada a ver. Como é que eu posso continuar este caminho que para mim faz muito sentido de ativista e poder estar no mundo empresarial? Eu sou consultora imobiliária, estou agora, mudei de marca e portanto estou assim cheia de ideias e de expectativas e quero ter sucesso empresarial, mas não quero perder isto que eu acredito que seja muito o motivo pelo qual estou aqui, não é? Não é Excelente. Só lutar pelo Guilherme, mas é lutar por os direitos de todas as pessoas com deficiência, mas continuar a realizar-me profissionalmente. Os médicos às vezes diziam-me assim, a mãe não trabalha, certo? Quando ele era pequeno. A mãe não trabalha, e eu como, e como é que eu pago? Porque como a Ana disse, o Estado não nos paga nada. Sara, já percebemos e agradecemos. E o que Sara, é que eu achas, acho Ana? que eu vou aqui repetir uma coisa, o Tomás não vai ficar ofendido comigo e ninguém vai ficar ofendido na sala, porque o Tomás desde pequenino, que quando olhavam para a Maria e diziam ai, coitadinha, ele levantava a cabeça e dizia com um ar muito importante, coitadinha é corno, está bem? E eu acho que isto diz tudo. Eu acho que isto é delicioso. E foi assim que eu aprendi um bocadinho também
com o Tomás, porque se nós passarmos essa informação, ou seja, se passarmos essa mensagem, a mensagem vem de dentro, não é? E às vezes quando alguém está a dizer coitadinho, ele está a espelhar aquilo que é, não é? Muitas vezes nós estamos com um discurso e esse discurso espelha mais aquilo que é o nosso interior. Portanto, é só não ligar muito àquilo que as pessoas dizem e mandar cá para fora aquilo que é a nossa força, porque nós não somos coitadinhos, nem somos especiais, somos pessoas. E só temos que mandar um sorriso. Eu já nem respondo agora a essas questões, apenas esboço um sorriso e digo, olha, a Maria é a criança mais feliz que eu conheço. E eu sou uma mãe como tu és uma mãe, como outra mãe é. Se estivesse na mesma situação, se calhar faria exatamente a mesma coisa ou melhor que eu. Portanto, eu acho que é por aqui o caminho, é responder sempre com um sorriso. E muitos parabéns, Sara, pelo novo caminho. Excelente. Eu não consigo ver daqui. Não se vê nada. Ali temos a pergunta ali. Ok. Olá, meu nome é Cassandra. Assim, eu tenho um irmão que ele nasceu com encefalocele occipital. Ele teve sempre que andar com capacete na escola. E em Portugal, principalmente, eles deixavam-no ir à escola, porém, na maioria das vezes, as professoras metiam-no num canto e não deixavam brincar nem interagir com os outros alunos. Eu gostaria de saber da senhora, Da Ana, o que é que você acha que poderia ser feito para mudar essa parte no ensino das escolas públicas? como há bocadinho, muito obrigada pela tua pergunta. Como há bocadinho estávamos a falar, as pessoas não fazem isso porque querem. Não é? Eu tenho esta noção. Eu acho que as pessoas não são más e não põem de lado porque querem. Eles têm medo. Quando nós não conhecemos uma situação, nós ficamos com medo e acabamos por nos afastar um bocadinho. Não há outra forma de mudar isto senão levar as pessoas com deficiência para a rua. Se nós pensarmos que 6% da população portuguesa tem uma deficiência, 6%, nós todos os dias devíamos nos cruzar com muita gente deficiente. E nós não nos cruzamos. Portanto, passa se calhar um bocadinho pelas pessoas como eu, que são pais de crianças deficientes, que deixem de ter medo e deixem de ter questões na cabeça e comecem a levar as pessoas com deficiência para a rua e que não tenham medo de as incluir e que exijam também um bocadinho isso do outro lado. A partir do momento em que as crianças tenham contacto com outras crianças deficientes, começam a achar que aquilo é muito, muito mais normal e não há essa questão. Portanto, eu acho que é um caminho que nós estamos a tomar e o único apelo que eu faço é quem tem filhos deficientes, não os deixe em casa. Misture-os na sociedade, por favor. Faz parte dela. Já acabámos o tempo, Jorge. Já acabámos o tempo. Um grande agradecimento para a Ana e a sua coragem da sua história e o exemplo que ela dá a nós todos os dias. Por amor de Deus, vão para casa, dê um abraço à mãe, ao pai, ao filho, à esposa. Temos saúde, temos tudo na vida, mas se não temos, vamos encontrar as forças para fazer o que for necessário, tá bom? Muito obrigada a todos. Jorge, muito obrigada. Uau! Que bom.